Nesta resenha da bola, terça-feira, dia 17 de agosto de 2025, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a vitória do Flamengo, a goleada histórica, 8-0 diante do Vitória da Bahia, jogo esse que fechou a rodada do último final de semana. Além disso, ele irá também destacar a conquista do Sub-20 do Flamengo, campeão mundial, bicampeão no último sábado. Fernando César vai chegar ampliando mais essa última rodada do Brasileirão, direto de Curitiba, no Paraná. E Robinson Lessa em Penedo, Alagoas, e os confrontos da Copa do Brasil nesse meio de semana. Tem ainda informações aqui da Liga Portuguesa, o Campeonato Português. Tudo isso não sai daí, já já, após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola, edição essa que tem o patrocínio da Agóis Esportes, a loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Camisas de alta qualidade e com valor incomparável. Você vai no link que está disponível na descrição deste vídeo, logo abaixo, e acessa o site da Agóis Esportes, conhecendo todas as camisas disponíveis, inclusive camisas também femininas. Você vai lá, confere e compartilha com seus amigos a loja Agóis Esportes, com uma variedade enorme de camisas de clubes e seleções. Mas esta edição da nossa Resenha da Bola vai começar abordando o Campeonato Brasileiro, mais precisamente o jogo do líder, do Flamengo, Antônio Manuel Góes. Flamengo conquistando uma vitória épica, histórica, 8-0 no Vitória. E você vai dar um pitaco também na conquista, que conquista, hein? Suada, o bicampeonato do time Sub-20 do Flamengo. Um abraço. Olá, gente da Resenha da Bola. No sábado 23 e nessa segunda-feira 25, 107.268 torcedores do Flamengo presenciaram dois eventos memoráveis. No fim de semana, a decisão da Copa Intercontinental de Clubes, categoria Sub-20, em que o rubro-negro, vencedor da edição de 2024 contra o grego Olympiacos, enfrentou o Barcelona B, comandado pelo brasileiro Juliano Belletti, ex-lateral e volante de Cruzeiro, São Paulo, Atlético Mineiro, Vila Real, Barcelona, Chelsea, Fluminense, onde pendurou as chuteiras, e seleção brasileira. Convenhamos que o Barça B, ou Sub-20, como queiram, multicampeão da Europa, apresentou um futebol de altíssimo nível, com eficiente toque de bola e rápida transição defesa-ataque, diante de um Flamengo reativo, sem criatividade no meio-campo, mas que logrou 1-0 na fase inicial, gol de Lohan. Daí em diante, os garotos da Catalunha dominaram amplamente o jogo e tiveram no insinuante e salvoado Virgili sua peça de grande relevo, autor do golaço de empate após driblar os zagueiros adversários e deslocar o goleiro Nanete, um dos dois heróis da decisão, com portentosas intervenções, mas sem impedir o cabeceio de Cortés, nos 2-1 aos 45 do tempo final, para garantir o troféu. Não fosse nos descontos o lançamento do rubro-negro Daniel Salles na direção do zagueiro Iago, que se projetara para a área do Barça à base do tudo ou nada, cujo cabeceio deslocou o goleiro Aller para empatar o desafio e levar a decisão para os penais. Afinal, vencida pelo Flamengo por 6-5. Embora merecido ganhador do Mundial Sub-20 pela segunda vez consecutiva, por conta até de sua resiliência em meio à dramaticidade da disputa, diante de 45 mil entusiásticos torcedores que o apoiaram do primeiro ao último minuto, o time do treinador Bruno Pivetti esteve longe do instigante padrão de jogo do Flamengo de Felipe Luiz, mas garantiu o título notadamente pelas mãos salvadoras de seu goleiro Nanete, sem dúvida o maior nome da finalíssima no Maracanã.
Como registrei na abertura desta participação, dos 106 mil torcedores rubro-negros presentes nos últimos 3 dias no Maracanã, 60 mil assistiram nessa segunda, dia 24, a uma exibição de gala em que o time de Felipe Luiz impôs a Cachapantes 8-0 sobre o Vitória pelo Brasileirão Série A, num desfile de impecável sincronia de suas linhas, sob a batuta de uma dupla de maestros meio-campistas, Jorginho e Saúl, bem coadjuvados por Arrascaeta, numa parceria de seu trio de ataque, os envolventes Plata, Pedro e Samuel Lino, e o apoio de zagueiros e laterais em avassaladora linha alta, sem mínima chance de sobrevida aos rubro-negros baianos de Fábio Carille. Pedro 3, Samuel Lino 2, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique, os goleadores que finalizaram uma sequência de desconcertantes ofensivas para as redes do Vitória, com toda a pompa e circunstância, em meio a outros lances que poderiam até tornar a contagem mais contundentemente elástica. O Flamengo lidera o Brasileirão com 46 pontos, um jogo a menos na tabela, 44 gols marcados, 9 sofridos e saldo de 35 gols. O Palmeiras, que derrotara nessa mesma segunda o Lanterna Sport Recife por 3-0 no Allianz Parque, é vice-líder, 42 pontos, 27 gols pró, 15 contra e saldo de 12 gols. Em terceiro lugar, o Cruzeiro, 41 pontos, 34 gols pró, 15 contra e saldo de 19 gols. Fechando o G4, o Sport Clube Bahia, 36 pontos, 27 gols pró, 17 contra e saldo de 10 gols. O Botafogo é o quinto na tabela, 32 pontos, 26 gols pró, 12 contra e saldo de 14 gols. A manter os atuais níveis de crescente desempenho e regularidade, e os números assim o revelam, embora distante 17 rodadas do fim da temporada, o Flamengo já é apresentado como um potencial favorito ao troféu, sem que se descarte a também evolutiva campanha do reformulado Palmeiras de Abel Ferreira, com certeza um respeitável aspirante à honraria do título do Brasileirão 2025, em cujo encalço também figura o Cruzeiro, um bem montado coletivo sob o comando de outro renomado português, Leonardo Jardim, que conta entre suas principais atrações com o artilheiro Caio Jorge, 15 gols até aqui marcados no campeonato, Antônio Júnior. É Antônio Manuel Góes falando aí do Flamengo conquistando o Mundial Sub-20, foi campeão em 2024 naquela final com o Olympiacos e agora contra o Barcelona. De fato, o Barcelona tem um timaço, não é à toa, é o campeão espanhol, campeão da Champions Sub-20, o Virgílio e outros grandes jogadores. Um timaço que propôs o jogo. O Flamengo de fato fez um jogo reativo, que não é o comum desse time, é bom deixar claro. Mas naquela partida, no primeiro tempo menos, mas no segundo tempo, bem claro, o Flamengo tentava sair em contra-ataques, né? Foi um jogo abaixo do que esse time pode oferecer. Mas acabou conquistando, né? E a gente tem que reconhecer, porque foi buscar um empate quando todo mundo achava que já estava o gol já nos acréscimos ali, né? O Barcelona tinha feito o gol antes, mas foi buscar, teve mérito sim, é campeão com justiça. Flamengo campeão, bicampeão mundial sub-20. E essa vitória de 8-0 está repercutindo inclusive aqui em Portugal, na Europa, né? Um jogo espetacular desse time do Flamengo, que está cada vez, ficou muito mais forte ainda com as contratações recentes. O Samuel Lino fez uma partidaça nessa segunda-feira contra o Vitória, 2 gols. O Saúl, né, além do Jorginho, que já estava um mês antes, tinha chegado. De fato, o Flamengo está jogando fino da bola. Mas agora eu vou até Curitiba, no Paraná, meu caro Fernando César, dando uma geral, né, ampliando mais também a discussão, né, a sua análise sobre o Campeonato Brasileiro no último final de semana. Um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E tivemos então a conclusão nesta segunda-feira da 21ª rodada do Brasileirão.
todos os jogos com resultados, jogos interessantes, Júnior e meus amigos, começando já no sábado, a derrota, eu diria até de forma contundente, do Fluminense para a equipe do Bragantino, 4-2 para o Bragantino, que vinha de resultados negativos. Achei que foi uma dose até exagerada a forma como o time do Fluminense acabou sucumbindo nesse compromisso. A vitória do Cruzeiro sobre a equipe do Inter 2-1, resultado normal, até porque a dupla gaúcha não vem bem dentro desse campeonato brasileiro. O mesmo acontece para o Grêmio, que em casa acabou ficando no 0-0 com a equipe do Ceará. Sem dúvida, o Grêmio ao lado do Fortaleza são as grandes decepções neste campeonato brasileiro. A derrota do Vasco não deixou de ser uma surpresa em casa para a equipe do Corinthians pelo placar de 3-2, porque foi um desempenho muito aquém daquele Vasco que acabou goleando antecipadamente a equipe do Santos. O Fortaleza, repito, perdendo em casa para a equipe do Mirassol, mesmo pelo placar de 1-0, comprova que realmente o Fortaleza está tendo um desempenho bem sofrível nesse campeonato. A maior surpresa foi a vitória do Botafogo fora de casa sobre a equipe do Juventude pelo placar de 3-1, principalmente pela atuação do espanhol Cris Ramos, que entrou no segundo tempo, fez 2 gols e saiu como craque nesse jogo. A vitória do São Paulo sobre o Galo comprova o bom momento do tricolor no Campeonato Brasileiro, desde que o Crespo assumiu, desde que o Crespo chegou, o São Paulo vem obtendo a melhor performance dos times que disputam esse Campeonato Brasileiro. Aí chegamos na noitada de segunda-feira, uma vitória irreparável do Palmeiras sobre a equipe do Sport por 3-0, tendo o momento do Flaco Lopes como um momento especial ao lado nesse entrosamento com o Vitor, que realmente agora ele desencantou de vez com a camisa número 9 da equipe do São Paulo. E para fechar, meus amigos, essa goleada do Flamengo sobre a equipe do Vitória por 8-0, a maior goleada desde que o Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi implantado, um vexame por parte da equipe do Vitória, que já no vestiário decretou exatamente a saída do técnico, uma prova de que realmente o Flamengo, time que enfrentar o Flamengo nesse momento, tem que tomar muitos cuidados. E foi o que faltou para a equipe do Vitória, porque o Flamengo tem um repertório onde as qualidades e as opções, elas estão muito acima das equipes que almejam um lugar ao sol nesse campeonato. Em resumo, vão dizer muito cedo ainda, não, pelo que investiram, pela organização administrativa, tanto de Flamengo e de Palmeiras, para mim, só se realmente um desastre muito grande acontecer, e eu não acredito que isso venha ocorrer, realmente o título do Brasileirão ficou resumido à dupla Flamengo e Palmeiras, Júnior. Fernando César, de fato, Campeonato Brasileiro com grandes jogos nessa rodada, você frisou bem, né?
citando de forma mais concreta, né, as equipes que estão ali em cima, na ponta, né, da tabela do campeonato, o Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, enfim, as equipes que estão em uma condição melhor para garantir vaga na Copa Libertadores do próximo ano. É claro, tem o Mirassol também, o Bahia, né, em quarto lugar. Enfim, de fato, aliás, esses times que você citou aí, você encontra a camisa deles na Agóis Esporte. Você vai encontrar camisas dessas equipes e outras mais, como eu disse, de alta qualidade e com valor incomparável. Mas agora eu vou dar um pulo até Penedo, Alagoas, Robinson Lessa, a Copa do Brasil chegando para mais uma fase e você abordando mais os confrontos deste jogo de ida da Copa do Brasil. Um abraço, Robinson. Olá, amigos do Resenha da Bola. Olá, Antônio Júnior. Estamos chegando aqui para conversarmos um pouco sobre a Copa do Brasil, edição 2020, cujos jogos das quartas de final começarão a acontecer nessa semana, mais precisamente na quarta-feira. Teremos 3 confrontos na quarta e mais um na quinta. Duelos que prometem movimentar as mais diversas torcidas pelo Brasil afora. Confrontos cercados de muita expectativa. A milionária competição nacional está chegando numa reta decisiva. Conheceremos, após as disputas dos jogos da volta na outra semana, os semifinalistas, né? Então teremos duelos dos mais interessantes e atrativos. Clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro, por exemplo, é um embate que promete fortes emoções. Evidentemente que a equipe celeste das Alterosas está vivendo um momento bem superior e bem melhor do que o Galo, mas não vamos esquecer que no torneio nacional o Galo eliminou nada mais nada menos que o Clube de Regatas Flamengo, que para mim é indiscutivelmente o melhor time e o melhor elenco do continente sul-americano. Então, os comandados do técnico Cuca vão para esse confronto com uma moral elevadíssima. Do outro lado, Leonardo Jardim e seus pupilos prometem realmente fazer frente e, quem sabe, confirmar esse favoritismo. Mas é clássico e a gente tem a certeza que teremos 2 bons embates envolvendo os 2 maiores clubes de Minas Gerais. Um outro confronto que acontecerá também na quarta-feira, o Atlético Paranaense receberá o Corinthians que vem aí a trancos e barrancos com graves crises financeiras. Não é grave crise financeira, são crises atrás de crises. Mas dentro de campo o elenco dá mostra de superioridade e vai para mais uma reta final da Copa do Brasil. É bom que se frise aqui. Corinthians que foi vice-campeão, perdeu nos pênaltis para o Flamengo, depois chegou numa semifinal e agora já está nas quartas de final. Eliminou nada mais, nada menos do que o Palmeiras, que é o segundo melhor elenco, segundo melhor time do futebol brasileiro. 2 vitórias, inclusive, classificaram o Alvinegro de Parque São Jorge. Vai motivado, vai confiante, mas o Furacão espera frear esse ligeiro, pequeno e diminuto favoritismo corintiano nesse compromisso. Teremos o clássico carioca também, envolvendo Vasco e Botafogo. Clássico alvinegro, com as equipes vivendo momentos diametralmente opostos. O Vasco realmente mal das pernas, aquele 6-0 contra o Santos mostrou que foi um ponto extremamente fora da curva. Posteriormente perdeu do Juventude e perdeu no último final de semana do Corinthians em São Januário. Então vai para esse clássico de novo em São Januário, tentando se reabilitar e ganhar moral perante o Botafogo, que vive um bom momento, né? Está entre os 5 melhores do Campeonato Brasileiro, é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Copa Libertadores, me desculpe. Então o Alvinegro de General Severiano, ao meu ver, tem um ligeiro favoritismo nesse confronto.
Por fim, o duelo de tricolores envolvendo Bahia e Fluminense, um duelo para mim que tem tudo para ser dos mais equilibrados. Não me atreverei a estabelecer um favoritismo, mas abra o olho porque o Bahia vive um grande momento sob, me desculpem, o comando do Rogério Ceni. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Ok, meu caro Robinson Lessa com as informações da Copa do Brasil. E o campeonato português, as equipes, né, as maiores equipes aqui de Portugal, tendo sucesso, vencendo na última rodada, a terceira, nesse final de semana passado. O Sporting venceu fora de casa por 4-1 o Nacional da Madeira. O Benfica, que tem um jogo a menos, em consequência de ter feito um jogo pela Pré-Champions, né, venceu por 3-0 o Tondela. O Porto goleou 4-0 a Casa Pia. E o Braga ficou no empate 2-2 com a equipe do Aves. A sensação é o Moreirense, equipe que vem na terceira colocação com 9 pontos ganhos, 3 vitórias, derrotou o Alverca na primeira rodada por 2-1, fez 1-0 no Santa Clara jogando fora de casa e jogando no seu domínio na última rodada venceu por 2-0 Vitória de Guimarães. O Sport é o primeiro colocado, 9 pontos, ainda nesse começo de campeonato, mesma pontuação do Porto, o segundo. O Moreirense, a sensação, é o terceiro também com 9. Em quarto vem o Braga com 7. O Benfica é o sexto colocado, repito, com um jogo a menos na competição. Aliás, as camisas dos clubes aqui de Portugal você também encontra na Agóis Esporte, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. As equipes portuguesas, o Porto, o Benfica, o Sport, enfim, você vai lá no link que está na descrição abaixo desse vídeo e acessa também, confere as camisas dos clubes aqui de Portugal. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!